tarde. Esse é mais um Entre Nós. A gente está hoje aqui com a Mariana Alckmin, que é mãe de gêmeos do Daniel e do Gabriel. E ela veio contar um pouco pra gente no especial do Dia das Mães, não só do dia a dia dela de mães de gêmeos, mas também do grupo de pais, o Te Apoio, que foi criado por ela, que hoje atende mais de 200 famílias. Né? Tudo bom? Boa tarde, Mari. Conta um pouquinho pra gente a nossa história, a sua história. A sua história dos seus filhinhos, como é que foi o diagnóstico, como foi ficar sabendo, como é que começou a história? Boa tarde, queria agradecer o convite, as meninas da Gradual, Suemi, muito obrigada, um prazer estar aqui, um prazer poder dividir minha história com vocês. Eu acho que é uma história comum a todas as mães de crianças especiais, né? Meus filhos foram super queridos, programados, planejados. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei bastante tempo, estudei, fiz pós-graduação, mestrado. Aí chegou uma hora, estava tudo bem, mas faltava filhos no casamento, né, na minha vida, para me completar. Eu queria ser mãe. E aí vieram os meninos. Foi uma surpresa saber que seriam gêmeos, porque foi natural, não fiz tratamento. E quando eu fiz o primeiro ultrassom, descobri que seriam 2 meninos. É, 2 bebês, né? Ainda não sabia que seriam 2 meninos, mas já fiquei sabendo que eram 2 e que eram univitelinos. Então já começava a sonhar com tudo cor-de-rosa ou tudo azul. Tive uma gestação super tranquila, super gostosa, nenhuma intercorrência, fiz todos os exames, tomava ácido fólico, fazia acompanhamento com a ginecologista e correu tudo bem. Os meninos nasceram relativamente prematuros, mas não é nem considerado prematuro, nasceram com 36 semanas. Eu tive contração, então não deu para segurar, foi cesárea, né? Já seria cesárea. Eles nasceram com 2 quilinhos cada um e ficaram 6 dias na UTI neonatal para ganhar peso, mas não tiveram nenhuma intercorrência, foi tudo bem. Depois de 6 dias nós saímos do hospital, eu amamentava no seio e complementava com mamadeira. E aí começou, né? Falo que a minha vida virou de pernas pro ar, porque saí do hospital com meus 2 pacotes e aí chega em casa, a vida muda, né? Você programa que vai ser de um jeito e com criança nunca é, né? E com 2 muito menos. Então, assim, precisei, graças a Deus, tive o apoio da minha família desde o começo, ou minha mãe, ou minha sogra, ou primas, tias, sempre ajudando, porque era um revezamento, né? Amamentava, passava o bebê para outra, complementava com a mamadeira, amamentava o segundo, passava, complementava com a mamadeira. E como eles saíram do hospital com 2 quilinhos, eles me recomendaram a amamentar de 3 em 3 horas. Então, o processo todo demorava 1h30. Então, depois de 1h30, já estava na hora de começar o processo de novo. Então, foi assim. Mas foi muito gostoso. Os meninos, no começo, aquela fase de recém-nascido, mamava e dormia. Depois de uns 3, 4 meses, eles choravam muito, irritados, nada acalmava, punha de barriguinha para baixo, não melhorava, punha bolsinha de água quente, não melhorava, porque a gente pensava que era cólica. Aí fomos numa gastro, a gente teve a suspeita da alergia, da proteína do leite de vaca, troquei o leite dos meninos, mas não melhorou. Esse humor, esse choro dos meninos não melhorou muito. E aí os meninos foram se desenvolvendo, aceitaram frutinha, aceitaram papinha, o desenvolvimento motor deles foi normal, sentaram, engatinharam no tempo correto. Eu, como físio, sempre observei isso, então andaram no tempo correto. Só a fala que não vinha. Eles não emitiam sons, não tinha aquela história de balbuciar muito, era um ou outro sonzinho, mas o pediatra me falava que aquilo era comum, que eles eram meninos, que meninos atrasam para falar,
que eles nasceram gemelares, baixo peso, prematuro, que é normal o atraso de fala. E eu, como mãe, fiquei tranquilo. Se o pediatra falou que era normal, então vamos esperar que essa fala vai sair. A parte motora desenvolvia bem e foi passando o tempo. Então, os meninos, 1 ano e 4 meses, nada da fala. Meus pais, que não são da área médica, mas tiveram 4 filhos, começaram a observar algumas características dos meninos que até então eu não observava. Além do atraso de fala, eles não tinham aquela história que bebezinho faz, de dar piscadinha, jogar beijinho, dar tchauzinho, brincar de cadê, achou, eles não tinham nada disso. Mas para mim, eu acho que com a correria que era cuidar dos meninos, eu não percebia isso. Para mim, o que incomodava era só a fala. E meus pais já começaram a ficar encabulados com aquela situação toda e começaram a pensar sim em autismo. Não me contaram nada, foram pesquisar, coitados, na Barça e acharam a palavra autismo e viram que as características se encaixavam sim com os meninos. Então, eles tinham 1 ano e meio, a gente estava tentando introduzir a comida, né? Sair da papinha para comida, a gente teve muita dificuldade, eles só queriam aquela papinha amassada, aquela papinha líquida. E aí eles falaram, não, vamos procurar um especialista em São Paulo. E aí, com 1 ano e meio, nós chegamos no neuro, o Dr. José Salomão Schwartzman, e ele viu os meninos. Eu fui para essa consulta bem tranquila, porque meu pai me disse assim que seria uma consulta com um pediatra para ver a fala dos meninos. Então, meu marido não foi nessa consulta, fui eu, meu pai, minha mãe e os meninos. Salomão conversa com nós, pais primeiros, as crianças ficam de fora, começou a perguntar uma série de questões, e os meninos não faziam, que era exatamente isso. A piscadinho, o beijinho, o tchauzinho, brincar com outras crianças, eles não faziam nada disso. Aí Salomão viu um, viu outro, viu os dois. Nós levamos uma argolinha que eles tinham, um brinquedinho da Fisher-Price, de encaixar as argolas. Mas eles não brincavam de encaixar a argola, eles brincavam de girar a argola. E tinha uma argolinha que tinha bolinha dentro, então era muito legal girar aquela argolinha, porque ela fazia barulho. Então eles inclusive até brigavam por essa argolinha, mas encaixar a argolinha de jeito nenhum. Aí Salomão viu, inclusive filmou eles brincando com a bendita argola, e a minha mãe fala que ela escondia o raio da argola porque ela ficava incomodada com os meninos girando a argola. E todo mundo encontrava a argola. A empregada achava, eu achava, minha irmã achava, porque era uma coisa que eles ficavam muito tempo entretidos. Então, assim, deixa ele brincar com a argolinha, ele tá brincando. Eu não me tocava que ele não tava brincando da maneira correta. E a minha mãe já incomodada, que além de girar a argola, eles giravam a argola num determinado piso, então tinha o azulejo tal da sala onde ele girava a argola. E aí Salomão viu os meninos, eles tinham 1 ano e meio, ele não fechou o diagnóstico pela idade, mas pelas características os meninos se encaixavam sim no transtorno espectro autista. Eu fui orientada a sair de lá, procurar a escola, procurar fono, e assim a gente começou o tratamento. Então, com 1 ano e meio os meninos entraram na escola, começaram a fono, depois começaram a terapia comportamental, logo na sequência. Eu, como mãe, comecei a pesquisar, a gente sai de lá, né, e já vai para a internet, pesquisa, e descobri integração sensorial. Então, com 2 anos, os meninos começaram a fazer integração sensorial, e aí foi nossa caminhada. Sempre, graças a Deus, minha família esteve do meu lado, me apoiando, meus pais, principalmente, porque é um choque, né, o que a gente tem no início. Eu lembro que quando eu saí do consultório nesse dia, eu tive que dar a notícia para o meu marido que não foi. Foi horrível, porque, né, os seus planos mudam, né, a sua vida, a minha vida já estava de pernas para o ar com 2, mas aí perdi o chão com a notícia. E foi muito complicado aceitar. Eu não queria que os meus irmãos soubessem, para vocês terem uma noção como que a gente, né,
fica chocada. Eu falei, não, só meu pai, minha mãe, eu e meu marido. Eu queria esconder. E aí, com o passar do tempo, foi tudo ficando mais fácil. Mas essa primeira fase é um choque, sim. A gente quer esconder, porque a gente tem a visão estigmatizada do autismo. Quando o Salomão falou a palavra que eles têm características de autismo, na minha cabeça, naquela hora, me veio aquele menininho que fica no canto do quarto balançando a mãozinha e o corpo. Porque eu, apesar de ser da área da saúde, fisioterapeuta, não tive formação, não vi autismo na faculdade. E tinha na minha cabeça que autismo era isso, o menininho que fica lá o tempo todo se balançando sozinho, quietinho no canto do quarto. Então, assim, é um choque, sim. Mas depois a gente vai mudando as nossas perspectivas, né? Eu acho até que porque a história de ter gêmeos, você fica na parte de cuidar mesmo, do cuidado de criança recém-nascida mesmo. Eu acho que isso acontece também quem tem irmãos, né? Que acabam tendo outros filhos e você tá naquela coisa de ter que fazer a casa andar, tem que fazer as coisas correrem. E às vezes esses primeiros sintomas, né, acabam meio que passando. E aí quando você vai no médico e você começa a ter ideia do que é o autismo, aí você fala, nossa, realmente tinha sinais, tinha alguma coisa, né? E daí depois que iniciou o tratamento, lógico, eu imagino que a primeira época de início, que quando começa mesmo, é quando começa o tratamento, né? O diagnóstico é só o primeiro degrau, né? E como é que foi daí pra frente pra você se organizar com relação aos meninos? Porque são gêmeos, né? Não é nem a questão de ter irmão, porque irmão tem idade diferente, né? Tem momentos diferentes, autonomia diferente, né? E como é que foi a sua organização com gêmeos? Você tinha ajuda? Foi sozinho? Como é que foi? Na garra, né, na luta, com o apoio da família. Minha família é de Minas, não é de São Paulo, mas sempre minha mãe estava por perto, minha sogra, minha tia, minhas primas. Às vezes, antes deles estarem na escola, eu passava algumas temporadas em Minas, na casa da minha mãe. Até foi por isso que meus pais puderam observar tão de perto os meninos. Então, assim, a verdade é essa. Com gêmeos, você não tem muito tempo para pensar, para reparar. Então, tipo, a argolinha entretia os meninos. Então, pra mim, era bom a argolinha. Deixa eles brincarem com a argolinha, brincarem do jeito deles, porque eu conseguia fazer as outras coisas da casa mesmo, que você tá arrumando uma papinha do almoço, você quer fazer tudo fresquinho, né? Outra papinha pro jantar, a frutinha de tal horário, a frutinha de outro horário. Às vezes eu me culpo. Eu lembro que eu punha os dois no cercadinho, enchia daqueles brinquedinhos e ia fazer essas coisas, porque até então eu não tinha quem me ajudasse. Eu tinha uma funcionária da casa que era para lavar roupa e passar roupa das crianças. Imagina, 2 bebês, o tanto de roupinha, né? Então eu que fazia papinha dos meninos, e aí muitas vezes eu deixava os meninos no cercadinho para poder fazer essas coisas. Aí às vezes eu paro e penso, será que foi por isso que eu não dei atenção? Mas aí esse pensamento, do mesmo jeito que ele vem na minha cabeça, ele passa rápido, que eu sei que não foi por isso que os meninos, né, desenvolveram o autismo. Hoje eu posso dizer que eles nasceram autistas, porque eu começo a olhar para trás e reparar. Então, desde quando eles começaram a engatinhar, o jeito de brincar, nunca brincaram funcional com os brinquedos, eles andavam num andador que tinha umas argolinhas, eles adoravam ficar girando aquelas argolinhas e olhando aquelas argolinhas girarem. Então, sim, a história da alimentação, a dificuldade de introduzir a comida sólida, né? Então, eles tinham várias questões. Eu acredito que até aquele choro lá com 4 meses já estava relacionado ao autismo. Então, hoje, enxergando, com, sei lá, 10 meses, eu já vejo características que os meninos tinham. Apesar da gente ter chegado no médico com 1 ano e 6 meses só, desde 8, 10 meses a gente já percebia essas características. E aí começamos a luta, os tratamentos. Eu saí do consultório do médico, passei na escolinha. Eu já estava vendo escolinha para os meninos, porque eu estava pensando em voltar a trabalhar, então já tinha 2 escolas em vista. Passei em uma, passei em outra, minha mãe me ajudou, nós decidimos, vai ser essa. Matriculei, isso era uma sexta-feira. O fim de semana pós-diagnóstico foi horrível, de choro, lógico, né? Dessa história de negar, de não querer que ninguém saiba. E segunda-feira começou a escolinha,
aqueles 2 cotoquinhos pequenininho de fralda, colocando uniforme. Eu olhava, parecia que não era real. Mas a vida segue, a gente não tem opção, a gente tem que caminhar, né? E era pro bem deles. Então, vamos embora, escolinha. Estudavam de manhã, saía da escolinha, almoçava em casa, tirava um soninho e ia para as terapias. Eu levava mamadeira, era mamar na terapia, 1 ano e meio, imagina, né? E aí, fono, psicóloga, com 2 anos de integração sensorial. Eles gostavam de música, de barulho, sempre gostaram. Os meninos não têm hipersensibilidade, então eles gostam de barulho. A história da argolinha girar num determinado quadradinho era pelo som que ela fazia na madeira. E fui procurar música, eles começaram musicoterapia, e assim a gente foi caminhando, sempre observando progressos lentos, né? Super devagar, mas sempre ascendente. Claro que tem altos e baixos, eles têm fases, né? Então, assim, épocas estão mais agitados, mais opositores, épocas estão mais tranquilos, mais sociáveis, mas tudo dentro das limitações deles. Hoje os meninos têm 6 anos, eles já estão no primeiro ano da escola. Eu acho que eu nem falei o nome deles, né? Que vergonha, Daniel e Gabriel. E o Gabriel já tem uma acompanhante que fica com ele na escola há 2 anos. O Daniel começou com acompanhante agora. O Gabriel tem uma questão de uma comorbidade associada, ele tem TDAH junto com o TEA. Então ele é mais elétrico mesmo, ele é mais hiperativo, ele é mais impulsivo. E o Daniel não, o Daniel já é mais tranquilo, o Daniel senta, o Daniel gosta de atividades pedagógicas, gosta de desenhar, escrever. Então, assim, eles são gêmeos, eles são idênticos, mas eles têm um comportamento bem diferente, eles têm habilidades, aptidões bem diferentes, dificuldades também. E os dois, além do TEA, os dois têm um diagnóstico de apraxia da fala. Então, o que me dificulta muito com os meninos é a questão comunicação. Nós usamos já o PECS com os meninos, foi o que deu um grande salto, os meninos começaram a falar algumas palavras, mas o PECS não é muito prático no meu dia a dia, porque meus meninos têm intenção comunicativa, então eles olham, eles apontam, eles trocam o olhar, mas a palavra não sai, porque eles têm essa dificuldade na coordenação motora para articular a palavra, que é a apraxia. Então, eles querem falar bolacha, sai o-a-a. Eu sei que é bolacha, ele olha para o armário da bolacha, ele aponta a bolacha. E eu ainda exijo dele, eu falo, filho, pede bonito, o que você quer? Eu quero o-a-a. Ele falou, eu quero bolacha, então eu não vou lá fazer ele pegar a pastinha do PECS e falar. Então, em casa, eu não uso, hoje em dia, o PECS com os meninos. A gente que é mãe, a gente consegue ler o pensamento deles, né? Eu, às vezes, tenho que me policiar para exigir mais deles. Mas a gente consegue se virar. Eles falam do jeitinho deles, eu consigo entender. Mas é muito difícil para as outras pessoas entenderem, para os coleguinhas da escola. Quem está em casa todo dia, a minha funcionária, já sabe também. Esse fim de semana, a gente esteve num curso e o Daniel falava assim para ela, mamãe dodói. Ela falava assim para ele, a mamãe não tá dodói, a mamãe foi estudar. Mas ela não entendeu que ele queria falar assim, eu tô com dodói, eu tô com saudade da minha mãe. Ele já fez isso de uma outra vez que eu viajei e deixei ele em casa. Então, assim, eles querem falar, eles têm intenção, mas eles têm muita dificuldade em serem entendidos. Então, a gente está fazendo um tratamento diferenciado de fono para apraxia. Eles têm fono intensivo, eles fazem fono 4 vezes por semana. E, assim, as primeiras palavrinhas estão vindo, mas é tudo muito lento. Como no autismo é tudo muito devagar, a gente tem que, né, ter paciência, ter calma, dar o tempo deles, que não é o nosso tempo, respeitar o limite deles, eles têm seus limites, né, suas dificuldades. No dia a dia é difícil, né? É bonito falar, mas na prática é difícil.
Mas eu tento entender que os meninos têm suas limitações, eu tento respeitar, eu tento ajudar da melhor maneira que eu posso. Claro que às vezes eu dou uns gritos, sim. Não vou dizer que eu nunca dei uma chinelada, porque eu já dei uma chinelada, eu coloco de castigo. Mas é muito complicado essa questão, né, de corrigir os meninos. E eu ainda não encontrei a fórmula certa. Se souberem, até me passem, por favor. Mas eu acho que o caminho é esse. É muito amor, muita paciência, né? A gente faz tudo que a literatura manda, tudo que tem descrito, que os médicos falam. Então, assim, a gente acompanha. Hoje em dia eles têm uma psiquiatra que acompanha os meninos. Então, assim, ela me orienta sobre as terapias. A gente já tentou medicação com os meninos, mas não deu certo. Hoje em dia eles não tomam medicação. Eu acho assim que o tratamento é multiprofissional e é muito amor da família, dos pais, dos irmãos. E eles vão se superando a cada dia, né? A gente não tem ideia do potencial deles. A gente só tem que acreditar e apostar neles. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro sempre pensar de uma maneira positiva. Como eu tenho 2, é uma correria. Então eu não tenho muito tempo de ficar pensando, como que vai ser daqui a tanto tempo? Não, eu vivo hoje, eu me preocupo com as questões atuais dos meninos, sim, mas eu não fico me penalizando, pensando lá na frente, sabe? Eu tenho muita fé, eu acho que a ciência está progredindo, a gente sabe que estão vindo novas medicações. As terapias, a gente vê, né, muita diferença nas terapias de uns tempos para cá. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Vamos devagar e é o que eu falo, devagar e sempre. A gente estava brincando aqui um pouquinho antes da entrevista começar, que se nosso filho tivesse só autismo, tava fácil, né? O duro é tudo que vem junto com o autismo, que é essa dificuldade da apraxia, do TDAH. A maior parte deles, inclusive, a gente participou de um congresso agora do Protea e a gente viu realmente que a estatística de comorbidade é enorme, né? E eu acho que às vezes muito mais do que a dificuldade da gente lidar só com o autismo durante o dia a dia são as comorbidades que vêm, né? E como se a Mariana não tivesse nada para fazer durante o dia, ela resolveu construir uma ONG, né? Uma ONG, não, desculpa, um grupo de pais de ajuda à multa entre as famílias. E que foi uma ideia bem legal. Eu já participei até, assim, falando um pouco de vida pessoal, de outros grupos de apoio, mas nunca com esse mesmo objetivo, que não só tem a história de você compartilhar um pouco das suas dificuldades, ou até da sua vida, compartilhar um pouco do que você está sentindo, mas existe uma coisa muito prática e objetiva dentro desse grupo de pais, que é a ajuda, encurtar os caminhos, além de ser só alguma coisa de ajuda à multa no sentido emocional, né? Mas existe uma ajuda prática, uma ajuda que gere condições para que o caminho não fique tão difícil. Então, vai contar aqui um pouquinho pra gente, né, Mari, de como é que surgiu o Ter Apoio. A ideia de criar o grupo de pais Ter Apoio surgiu há um ano, porque eu pensei assim, poxa, eu conheci tantas mães, foi tão legal essa trajetória toda do autismo, né? Vamos fazer alguma coisa em comum, vamos ajudar as novas mães que estão chegando, porque lá atrás, né, há 5 anos atrás, quando eu caí nesse mundo, se alguém tivesse me dado o suporte, teria sido mais fácil. Alguém tivesse me falado, olha, eu já passei por isso, calma, é assim, assado, tenta assim, tenta isso, tenta aquilo. Eu tive que descobrir sozinha. Mas nessa caminhada de 5 anos, eu passei por vários consultórios, por vários cursos, então eu conheci muita gente, muita mãe. E eu sou mineira, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, então eu ficava na recepção do consultório, não ficava lá vendo revista, eu conversava, oi, tudo bom? Seu filho tá aí também? O que ele tem? E a gente já ia trocando figurinha. E nisso já tinha, sei lá, umas 20, 30 amigas. Aí foi nessa história de WhatsApp, grupo de WhatsApp, vamos criar um grupo no WhatsApp. Comecei chamando essas minhas 30 amigas, cada uma dessas 30 trouxe mais uma, mais outra. E aí hoje em dia o Ter Apoio, que é o grupo de apoio a pais e familiares de pessoas com autismo, tem mais de 200 famílias.
Nós estamos aqui em São Paulo, Grande São Paulo, o ABC, um pouquinho da Baixada Santista, a gente tem um pouquinho aqui Campinas, Indaiatuba, essas cidades ao redor de São Paulo, né? Guarulhos, Atibaia. Então, nós temos mais de 200 famílias participando do grupo. O grupo foi estruturado, dividido em subgrupos. Então, a gente tem grupos de interesse, a gente tem grupos dos pequenos, de 0 a 5 anos, grupos dos intermediários, 6 a 12, grupo de adolescentes, a gente tem grupo de comunicação alternativa, grupo de terapia comportamental, grupo de leis e direitos. A gente não defende nenhuma terapia, então a gente tem grupo de outras terapias. A gente, assim, é um grupo, a gente respeita a opinião de cada um, a gente não levanta nenhuma bandeira. Foi criado com esse intuito de pais se apoiarem e se ajudarem justamente nesse encurtamento de caminhos. Então, eu moro na Zona Sul, estou precisando de fono. Alguém me indica uma fono na Zona Sul? E assim a gente vai trabalhando, né? Experiências boas e ruins são trocadas. Escola, estou procurando escola em tal região, alguém me indica? E é sempre bom ouvir a opinião de quem já experimentou aquele serviço, né? Você fica mais segura em procurar um profissional quando você já tem boas referências desse profissional, em procurar uma escola quando você já sabe que tem outros casos de inclusão nessa escola. Então, o grupo foi criado para isso. Na verdade, foi uma intenção bem simples, bem pequena, que foi crescendo, graças a Deus, né? A gente faz encontros científicos mensais, então, uma vez por mês, a gente convida um profissional da área para dar uma palestra. Esse profissional vai voluntariamente, gratuito, ele dá uma palestra. A gente tem feito essas palestras na ONG Projeto Amplitude, que é uma ONG que atende crianças autistas carentes, que o grupo Te Apoio apoia. Então, a gente cobra um valor pequeno, a gente cobra R$20 por família, todo esse valor a gente reverte para essa ONG. Então, esses encontros mensais ocorrem, a pessoa vai, escuta, aprende, e depois a gente faz um café, um bate-papo. Então, aí a gente troca as figurinhas, a gente se conhece, né? E a gente já fez outros eventos, né? A gente já fez festinha junina, a gente já fez festa em buffet. E é tão gostoso esses eventos com as nossas crianças, porque eles se comportam tão bem, gente. Eu fico tão feliz cada evento que a gente faz com os meninos. Não tem uma briga, não tem uma birra, não tem um escândalo. E se tem, eu acho que a gente já está tão acostumado que a gente não liga, entendeu? Todos os nossos encontros foram, assim, eu considero um sucesso, foram ótimos. Os meninos se enturmaram do jeito deles, mas se enturmaram, não teve problema nenhum. É muito gostoso. Então, assim, a ideia do grupo inicialmente foi essa. Os encontros científicos acontecem uma vez por mês. Isso é uma prioridade minha, é o que eu quis montar, o que eu quis fazer, porque eu cheguei a frequentar um grupo de pais e era muito bom, me ajudou muito. Mas esse grupo de pais saiu de São Paulo, foi para Alphaville e ficou um pouco complicado de acompanhar. Eu falei, poxa, uma cidade do tamanho de São Paulo, não é possível que não dá para a gente ter um grupo de pais, não dá para a gente ter algumas palestras informativas para os pais, né? Então, a ideia dos encontros científicos é o que baseia o grupo Te Apoio, mas aí foi vindo muito mais coisa. O grupo cresceu, a gente está tentando virar uma associação, uma ONG. Por enquanto, a gente é só um grupo de pais, mas eu acho assim que com a força dos pais é que a gente vai conseguir mudar a política pública, mudar a história da inclusão no Brasil. E foi assim lá fora, não vai ser diferente no Brasil. Eu acho que só a partir de movimentos de pais é que a gente vai conseguir alguma coisa para os nossos filhos, porque as pessoas não vão correr atrás. É só quando dói, né? O calo aperta no seu sapato é que você corre atrás. Então, assim, eu acho que tem muita criança aí que tá sem escola, tá em casa, tá sem terapia, e eu acho que eles têm o direito, né? Então, assim, a gente tem que lutar por eles. Então, o grupo Te Apoio é isso também. A gente tem o apoio também da ONG Autismo e Realidade, que é uma ONG assim, que super me ajudou no começo, de eu ir lá mesmo e procurar.
de eu ler, de eu baixar as cartilhas, os manuais, imprimir, estudar. E foi fundada por uma mãe também, a Paula. Então, assim, ela sabe o que a gente passa. Então, a ideia é que os pais possam se unir em prol dos seus filhos. No grupo, eu não sei se é um sentimento geral, mas pelo menos quando a gente ouve outras mães, quando você começa a ir em congresso, parece que você tem tanta informação, né, que fica difícil você, de repente, pensar, nossa, eu vou fazer água, eu vou fazer teach, eu vou fazer qualquer uma dessas outras linhas, né, de tratamento, e que, na verdade, uma das grandes coisas do grupo é isso mesmo, você tem ali uma quantidade de informação que vai acontecendo, a gente tem, né, um grupo principal, né, e aí depois são os grupos complementares, e o que é interessante é poder, de repente, filtrar esse excesso de informação que existe, né? Você se encosta numa mãe e você fala, nossa, mas eu nunca fiz o que sua mãe tá fazendo, né? De repente, será que eu devia fazer, né? Então, acho que diminuir um pouquinho esse ruído, e justamente assim, existem muitos pais e familiares que participam da ONG que não têm essa condição, né, Mari? De repente, de estar em tratamento, de poder fazer tratamento e, às vezes, buscando algumas informações mais reduzidas desses manuais, das cartilhas, de imagens de AVD, até da questão de você falar, olha, poxa, se comunicar por pista visual é tão bom quanto se comunicar. Se ele se comunicar, né, não fica com esse preconceito da pista visual, né, tipo, vai embora, né, não fica pensando que isso vai atrasar alguma coisa, né. Então, tudo isso faz com que essa ajuda mútua fique muito bacana, né? E me perguntaram via e-mail, eu recebi uma pergunta para a Mari, para falar justamente disso. Você que vai participando não só de congressos, mas você teve também algumas questões escolares, né? Discussões escolares, discussões de associações de ensino, quando teve as grandes polêmicas das escolas particulares, e tudo isso. Como é que você vê hoje assim, a possibilidade do autismo virar alguma coisa assim, um tabu um pouco menor? E, de repente, como é que você vê a inclusão, não só a escola em si, mas no mundo de hoje, os nossos no mundo de hoje? O que você vê depois de participar de tantos congressos e conversar com tantas mães? Como é que você vê como é que tá hoje? O que eu digo, né? Eu acho assim que o autismo, a palavra autismo ainda tem muito estigma. As pessoas têm muito preconceito porque as pessoas têm a ideia errada do que é autismo. Então, eu acho assim que a gente tem que começar a conscientizar as pessoas. A ideia desse grupo de pais também é conscientizar a sociedade. Dia 2 de abril agora a gente fez um encontro no Parque do Ibirapuera, a gente teve várias campanhas nas redes sociais, porque as pessoas não conhecem autismo, as pessoas têm a visão errada daquele autista muito grave, que agride, que morde, que bate, que não fala, que fica o tempo todo para frente e para trás. E a gente sabe que o autismo é um guarda-chuva enorme, a gente tem crianças que passam desapercebidos até. Então eu acho assim que primeiro a gente tem que conscientizar. E aí parte da gente, pai, ter uma vida normal e sair pra rua assim com os nossos filhos, levar os nossos filhos para as festas, para os parques, para a escola regular. Eu acho assim que as pessoas precisam ver os autistas na rua para entender que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é esse quadro que pintam do autismo. Então a gente tem que brigar sim pela inclusão dos nossos meninos. A gente sabe que escola é a pedra no sapato dos pais. Enquanto eles são pequenininhos, a gente ainda consegue, né? Educação infantil é tranquilo. Primeiro ano, como os meus estão, tá fluindo. Eu não sei até que ponto que vai fluir. A gente conhece algumas crianças que chega algum momento, elas saem da escola regular, vão para uma escola especial. Então, assim, eu acho que existem casos e casos de autistas. A gente sabe que para eles é primordial a inclusão, porque eles precisam estar em contato com seus pares típicos, para aprender mesmo, porque eles vão aprender por imitação. Então, eles têm que imitar a criança típica.
Eu vejo pelos meus meninos. Se eles estudavam quando começaram a estudar na mesma sala. E se eles ficam muito tempo junto, um quer imitar a estereotipia do outro. Então não é saudável ele ficar o tempo todo junto do irmão. Hoje em dia essa questão já é bem mais tranquila, mas quando eles eram pequenininhos, que eles tinham mais estereotipias, um imitava a estereotipia do outro. Agora você imagina os dois juntos na mesma sala de aula, um copiava o outro. Então eu acho assim que ele tem que estar com seus pares típicos para ele copiar o que é certo, né? A gente luta sim pela inclusão na escola, até o momento que isso não seja prejudicial para as nossas crianças. Se a gente colocar na balança que realmente não está sendo legal, a gente vai procurar uma escola especial para os nossos filhos. Mas até onde der, a gente vai levantar a bandeira da inclusão, sim. E inclusão no mercado de trabalho, inclusive. A gente tem uma mãe participando do grupo, ela trabalha numa empresa chamada Especialisterne, é uma multinacional que capacita os nossos adolescentes autistas, nossos jovens autistas, para o mercado de trabalho. Eles chegaram no Brasil faz um ano. Inicialmente, essa capacitação está proposta para os autistas de alto funcionamento, para os Aspergers, mas a gente sabe que eles têm projetos para colocar todos os nossos meninos aí. E, de alguma maneira, cada um vai trabalhar na sua área, que tem mais potencialidade. E eu acho que é isso. Os pais têm que, sim, levar suas crianças para a rua, mostrar os meninos, não dá para ficar em casa com eles, né? Eu acho que a gente é que vai fazer a inclusão. Então, eu acho que está nas nossas mãos. Eu acho que cada vez que a gente pensa em como fazer essa inclusão, tanto em escola quanto no mercado de trabalho, é uma preocupação muito grande para todo mundo, o mercado de trabalho, o futuro, como é que fica, até estudo, né? Porque se existe a inclusão na parte da escola, tem que ter também na parte de universidades e dentro das empresas. Mas eu acho que se a gente vai ao longo do tempo modelando essas expectativas, né? Tanto e vendo para onde seria o caminho da felicidade, né? Não só com relação à comunicação, não só relacionado a estudo, né? A gente tem uma noção de felicidade que para eles pode não servir, né? Não se adaptar, né? Existiu uma outra questão também, uma outra pergunta de uma mãe. Como é que faz para entrar nesse grupo, né, de apoio aos pais? E como é que ela pode conversar com as mães? Qual que é esse contato? O grupo Tem Apoio tá no Facebook, você encontra lá TEA, maiúsculo TEA, apoio, então TEA Apoio. A gente tem o blog, então é www.teapoio.wordpress. A gente tá fazendo o nosso site, tá em processo de construção. E é o que eu falei, as coisas foram crescendo muito rápido, a gente tá engatinhando, né? A gente tem um ano, a gente não tá nem andando. Mas a ideia é que o grupo possa virar uma associação de pais ou até mesmo uma ONG, para que a gente possa ter representação formal mesmo, né? Que a gente possa, né, representar essas mais de 200 famílias, brigar pelos direitos delas. Então, assim, a princípio, eu acho que a gente pode, né, ter a porta de entrada pelo Facebook e pelo nosso blog. Na verdade, todos os pais e familiares do Facebook, até profissionais, tem gente participando, né? Que eu acho que é bacana esse contato que tem. E o inverso também, né? Eles acabam postando algumas coisas científicas e as mães acabam aprendendo bastante, né, nessa troca de informação que a gente tem. Uma coisa das palestras científicas que é interessante é que existem profissionais que não são tão acessíveis para todo mundo, né? E as famílias têm a chance de conhecer um profissional que às vezes você pode não conseguir pagar, de repente, e ele está super acessível ali naquele momento da palestra, discute, troca ideia, tira dúvida, né? E é como se fosse uma possibilidade de você dar uma consultada, de você conseguir encostar nessas pessoas, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer conversar alguma coisa com a Mari? Tudo certo?
Então tá bom, Mário. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. E tomara que cada vez mais o teu apoio ele continue crescendo, porque ele realmente ajuda muitas famílias, é muito diferente ter esse contato, né? E é isso. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade, Suemi, agradeço as meninas da Gradual e queria dizer que é isso, sintam-se todos abraçados, o Teu Apoio está aberto para acolher todas as famílias e o que eu digo assim, que a melhor coisa que o autismo me trouxe, né, se é que a gente pode falar que o autismo traz alguma coisa boa, porque mudou, gente, mudou os sonhos, mudou as perspectivas, então assim, autismo não é bom, mas o autismo me trouxe muitas coisas boas. E uma das coisas boas que ele me trouxe foram os amigos. Fiz grandes amigos, conheci famílias, pessoas queridíssimas que se tornaram próximas de frequentar a minha casa, de eu frequentar a casa deles, através do autismo. São pessoas que eu nunca teria conhecido na minha vida se não fosse por isso. Então, eu queria deixar um recado assim, né? O autismo chegou na sua casa, não dá para mudar. Não dá para ficar parado, ficar chorando, não vai levar a lugar nenhum. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos correr atrás, fazer o melhor para os nossos meninos. E é o que eu brinco, do limão eu fiz a limonada. Deus me deu 2, sou super feliz com os meus meninos hoje, passei pelas minhas fases de choro, de luto, de briga com Deus, de me perguntar por quê, mas entendi que isso não vai me levar a lugar nenhum, que eu preciso estar bem, para os meus filhos estarem bem, e que apoiada, né, por bons profissionais, pela escola, e amparada por essas famílias, junto dessas famílias, eu me sinto mais forte. E juntos, todos nós somos mais fortes. E, no fim, isso faz bem, né? Porque a gente ajuda as pessoas dão feedback. Eu já escutei cada coisa que eu não imaginava. Falei, poxa, que legal, será que eu ajudei tanto assim, né? Você pensa, nossa, não me abrangia que eu chegaria assim a ouvir o que eu já ouvi, né, das pessoas. Então, assim, eu queria dizer que fazer o bem faz bem. Então, assim, dentro do que você puder, quem está mais perto de você, o que você puder ajudar, você vai ter o retorno. Então, assim, a ideia é essa, né? Fazer o bem faz bem. Juntos somos mais fortes. E vamos em frente, né, minha amiga? Obrigada.